tem causado polêmica no meio cristão e, infelizmente, teólogos, pastores, pessoas conhecidas aí no meio cristão estão defendendo ele como se fosse a palavra de Deus. Outros estão dizendo que ele tem que voltar para o cano ou fazer parte do cano, o que é um tremendo, um absurdo, porque ele é um livro contraditório, tem heresias, histórias grotescas, horríveis, que não tem base bíblica nenhuma, pelo contrário, vai contra os ensinamentos da palavra de Deus. Antes de eu te mostrar aqui os absurdos desse livro, eu quero fazer uma pequena introdução acerca da história dele. Não se sabe ao certo quando ele foi escrito, quando ele foi criado, mas estudiosos defendem que foi em meados dos anos 300 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Acredita-se que foi um grupo de judeus que escreveu as mitologias e misticismo que tem nele, e na língua original foi escrito numa língua etíope, e também foi usado um pouco de aramaico. Acharam porções desse livro, alguns tempo atrás, e ele tem trazido muita polêmica no meio cristão, porque através dele é defendido uma heresia sobre os anjos, que eu vou te mostrar agora. Aqui, ó, no capítulo de número 7, o verso 10, vai dizer que os anjos, tá? Então eles, o texto aqui vai falar sobre anjos, tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo. E eles começaram a abordar, os quais eles coabitaram, tiveram relação com as mulheres, ensinando-os sortilégios, encantamentos, divisões de raízes e árvores. Verso 11. E as mulheres conceberam e geraram os gigantes. Sabe aquela heresia que circula no meio, principalmente no meio pentecostal aí, que anjo engravida a mulher? Veio daqui, ó, veio desse livro herético, contra as palavras do Senhor Jesus. Jesus diz que anjo não se casa e não se dá em casamento. Diante da angiologia tradicional, ortodoxa, nós sabemos que anjo é um ser assexuado, ele não tem sexo, ele não procria. Anjo, ele não pode engravidar, ele não tem gênero, não tem DNA, não tem cromossomo. Isso é uma tremenda invenção. Isso aqui vai contra a palavra de Deus. Só que como se não bastasse, o texto pode piorar. Quer ver? Olha como é que eram esses gigantes. Versículo 12. A estrutura desses camaradas era de 300 cúbitos. Esse cúbitos é uma medida antiga que é o mesmo que 45 centímetros. Ou seja, eles tinham 300 vezes 45 centímetros. Os camaradinhos tinham só 135 metros de altura. Dá para acreditar numa fantasia dessa? Dá para dizer que isso aqui é palavra de Deus ou foi inspirado? Isso aqui é um tremendo uma palhaçada. Alguns defensores vão dizer que está errado aqui. Na hora de copiar, na hora de transliterar da língua etíope, do hebraico, aramaico e grego, em inglês também já tem tradução dele, foi acrescentado um zero. Então não é 300, é 30. Mesmo assim, gigantes com 3 metros de altura. É algo inconcebível, né? É algo dentro da ciência absolutamente impossível. Inclusive, foi achado ossos de pessoas com grande estatura, de até 2,80 m, 2,90 m, 3 metros. E vivo, o que sabemos agora na medicina atual, que o ser humano ele não passou de 2,80 m, né? É o maior ser humano do mundo. E Golias, ele estava ali na faixa de 2,92 m. Agora, esse livro herético vem dizer de pessoas com 135 metros ou 13 metros. Tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Ainda no capítulo de número 8, vai dizer assim, ó. Além disso, Azaziel, que é um anjo, tá? Diz que é um anjo de Deus, ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos. Ah, interessante. Ensinando alguma coisa útil, né? Mas daí olha o que continua dizendo. Ele ensinou também braceletes, ornamentos, uso de pinturas, embelezamento das sobrancelhas. Pronto. Agora surge um anjo aqui, um design de sobrancelha, ele vai ensinar para os seres humanos. Dá para acreditar no negócio aqui. Daqui a pouco vão dizer que os designs de sobrancelha de hoje em dia é descendente desses seres angelicais aqui. Capítulo de número 10, verso 6. Novamente o Senhor disse a Rafael, que é um dos anjos: amarra a Azaziel, mãos e pés, e lança ele na escuridão. Isso aqui é um anjo de Deus amarrando o outro e lançando no inferno, na escuridão eterna. Já pensou uma coisa dessa? Que coisa horrível. Essa aqui eu acho que é para fechar com chave herética. Capítulo 40 vai dizer assim, ó. Depois disso, eu pedi ao anjo de paz que prosseguisse comigo para explorar tudo que estava escondido. Aqui, segundo esse livro herético, ele está tendo uma visão do trono de Deus. Ele chega e vai ver o que tem em volta do trono de Deus. Olha o que o texto vai dizer. E eu disse, quem são aqueles que havia visto nos 4 lados que estava a palavra, aqueles que haviam ouvido e escrito? Ele respondeu, o primeiro, o misericordioso, o paciente, Miguel. Atributos aqui a anjo, vem comigo. O segundo, preside sobre o sofrimento e a aflição dos filhos do homem, o santo Rafael. Culto a anjos aqui. O terceiro é o que preside sobre tudo que é poderoso, é Gabriel, mais um anjo. E o quarto é o que preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, Fanuel. Então, o anjo que preside as questões de arrependimento e esperança para a vida eterna é esse tal de Fanuel. Isso aqui é uma blasfêmia, porque esses atributos é somente dado a Jesus e não a anjo. Para encerrar, eu termino com esse texto aqui de Tito. 1. Não dando ouvido a fábulas judaicas e nem a mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Não perca o seu tempo defendendo esse tipo de bizarrice, esse tipo de fábula judaica que tentou exaltar anjos e homens e esqueceram do poderoso Messias que veio trazer salvação. Fuja desses ventos de doutrina, fuja dessas heresias, compartilhe ao máximo, não deixa algum conhecido seu cair nessas falácias. Deus abençoe.